E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula. Essa aula nós estaríamos falando sobre classes, só que eu achei conveniente nós falarmos sobre essa diferença entre listas, tuplas e dicionários, porque eu vejo que isso causa muita confusão e é bacana já abordarmos esse conceito aqui antes de entrarmos em classes. As listas, tuplas e os dicionários são conhecidos como coleções. Então, tanto em listas como nas tuplas e nos dicionários, é possível armazenarmos, em todos eles, é possível armazenarmos múltiplos valores, e essa talvez seja a principal diferença entre as coleções e as variáveis simples que nós estamos habituados aqui no curso até o momento. Essa aula nós vamos deixar o programa de lado e vamos estar utilizando o interpretador Python. Eu vou estar entrando aqui no interpretador e vamos iniciar os nossos estudos aqui. Começando pelas listas, a lista ela é uma coleção de valores indexada, onde cada valor é identificado por um índice. O primeiro item da lista, ele é atribuído o índice 0. E o segundo da lista é o 1 e assim por diante. Para criarmos uma lista, nós utilizamos os colchetes. Nós vimos isso na aula passada. E adicionamos os itens dentro desses colchetes separados por vírgula. Aqui no exemplo nós temos o seguinte: nomes vai armazenar a lista, entre colchetes. Isso aqui indica que é uma lista. Uma tupla é diferente, a tupla ela é entre parênteses. Nós vamos ver logo a seguinte. E o dicionário é entre chaves. Mas vamos começar pelas listas. Então, nomes. Vou colocar aqui entre aspas simples, João, entre aspas simples, Maria, José. Então, quando eu der o Enter aqui, então essa variável que armazenou essa lista. O nome João está inserido na posição 0, então começa com 0. Maria está inserido na posição 1, José na posição 2. Se nós quisermos ver o tipo dessa lista, eu vou imprimir type e vou colocar aqui dentro de type a nossa lista. Você vai ver que é uma classe do tipo lista. E se eu quiser fazer a contagem de quantos itens tem dentro de uma lista, é muito legal essa função aqui, uma função já do Python. Então eu vou imprimir, eu quero imprimir len, que é a contagem, nomes. Com isso, vai exibir para mim quantos itens tem dentro da lista. 3 listas. Só que é muito legal fazer. Quando nós estivermos programando coisas mais complexas, vocês vão ver como é bacana usar isso aqui. E agora, vamos imprimir um item baseado no índice dele. Então eu vou imprimir aqui print. Eu quero imprimir nomes, só que eu quero imprimir o nome que está no índice 1. Como que eu faço isso? Eu coloco entre colchetes o valor 1. Teoricamente, vou imprimir Maria, certo? Porque João está no índice 0, Maria está no índice 1, José está no índice 2. Outra característica interessante das listas é que elas são mutáveis, ou seja, você pode alterar os valores dentro da lista. Em tupla isso não é possível, tupla é imutável. Então quando você estabelece uma tupla, você não pode mexer nos valores dentro dela. Já a lista eu posso alterar nomes, inserir nomes, remover nomes. Vamos fazer um teste para vocês verem. Eu vou colocar aqui nomes. Eu quero alterar a posição, eu quero inserir um valor na posição 0. Eu coloco entre colchetes o valor, o índice 0, igual, aqui entre aspas simples, eu vou colocar o nome Lincoln. Como vocês podem ver, eu adicionei. Vamos imprimir agora para ver como que ficou. Vou imprimir nomes. Você pode ver, foi alterada a posição 0, substituído João pelo Lincoln. E se eu quiser inserir um valor no final da lista, como que eu faço? Nós já utilizamos essa função aqui no curso, a função append. Então basta nós fazermos nomes.append. E aqui dentro da função, repare que aqui eu tenho que usar parênteses porque eu estou falando da função. Então eu vou adicionar o valor João. Então, em nomes, adicione João. Quando eu dar Enter, tá ok. Vamos imprimir nomes agora. Olha só, Lincoln, Maria, José e João foi adicionado ao final da nossa lista. Certo? Então, no primeiro exemplo, nós substituímos na posição 0 um nome pelo outro. E se eu quisesse somente adicionar, eu não quisesse excluir, igual nesse exemplo aqui, ao adicionar Lincoln, nós sumimos com o João. Agora ele foi inserido novamente, mas nós sumimos com o João que estava aqui na posição 0. Se eu quiser fazer isso, basta eu utilizar a função insert, que foi feita para inserir dados na lista. Então, como nós fazemos? Nomes.insert é bem semelhante ao append, só que com uma diferença aqui no interior. Nós passamos 2 valores como parâmetro aqui entre parênteses. O primeiro valor
é a posição no índice que nós queremos adicionar essa informação. Por exemplo, aqui nós temos Lincoln na posição 0, Maria na 1, José na 2, João na 3. Se eu quiser adicionar um item aqui logo após Maria, eu vou ter que adicionar um item na posição 2. Repare, 0, 1, 2. Só que o José não será perdido, ele vai pular para a posição 3. Então, primeiro nós vamos colocar o valor 2, que é o índice que nós queremos adicionar, e entre aspas simples, vamos colocar a informação. Vou colocar aqui Ricardo, inserido. Vamos imprimir agora para ver como ficou. Ó, repare que logo após Maria foi adicionado Ricardo e o José não foi perdido, ele pulou de posição. E para remover valor de uma lista, como nós fazemos? Existem duas formas. A primeira forma é utilizando a função remove. Como nós fazemos isso? É sempre muito semelhante à questão da sintaxe. Eu vou adicionar aqui a lista nomes, ponto, remove. Eu vou colocar um valor aqui dentro dessa função, passar como parâmetro. Vou colocar aqui o nome Ricardo, por exemplo. Isso. Agora eu vou imprimir nomes. Pode ver, Ricardo sumiu. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos sobre objetos iteráveis? Inclusive o Python ele exibia como objeto iterável, porque no objeto iterável é possível você varrer posição a posição em busca de um item. Aqui, ó, essa função ela fez isso. Acabamos de presenciar. A função remove, eu apenas passei a informação Ricardo para essa função. E o que ela fez? Ela varreu item a item. Ela varreu aqui, ó. O primeiro item é Ricardo? Não, não é. O segundo item é Ricardo? Não é. Terceiro é. Daí ela excluiu. Então, por isso que uma lista é um objeto iterável. Eu posso varrer posição a posição, fazendo consultas, adicionando, excluindo itens. Listas são objetos iteráveis por essa questão. Nós podemos adicionar itens, remover itens, tá? Vamos agora à segunda forma que eu posso remover um item da lista. Eu posso remover informando exatamente qual é a sua posição, seu índice. Aqui nós temos 4 itens, né? 0, 1, 2 e 3. Vamos remover o item 2, José. Para isso, nós utilizamos a função pop, muito semelhante à forma de usar. Eu vou colocar nome, a lista nomes, vou adicionar pop e entre parênteses eu vou passar como parâmetro a posição 2. Que é a posição que se encontra o item José. Agora, quando nós formos imprimir, José vai ter saído aqui da nossa lista. Só um adendo que eu tenho que fazer para vocês aqui, que eu mencionei errado anteriormente. Pop é um método. Pop é um método, remove é um método, que é só uma observação. Mas não muda em nada a forma que você utiliza, é só nomenclatura mesmo. E se, por exemplo, eu tentar remover uma informação da lista, através desse método pop, e esse índice não existir. Vamos fazer o teste? Então aqui nós temos, ó, 0, 1 e 2. Vamos tentar remover o item Vou tentar remover o item da posição 3, que não existe na nossa lista atualmente. 3. Olha só. O interpretador vai retornar um erro para nós, ó, que é o erro que esse índice informado no método pop está fora do range. Então ele está fora. O nosso range é entre 0 e 2. Aqui, ó, aqui o nosso range era entre 0 e 4. Então aqui qualquer numeração que eu passasse fora desse range que está entre 0 e 4, não daria certo, daria erro. Outra característica interessante das listas é que nós não precisamos armazenar somente dados do mesmo tipo. Aqui, por exemplo, nós estamos utilizando a lista nomes como um exemplo clássico, mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui pessoa. Vamos criar uma nova lista aqui chamada pessoa, e essa lista ela vai ter os seguintes valores, ó. Vai ter o nome da pessoa, João. Ela vai ter a idade do João. Então aqui, no caso, como se trata de um valor numeral, ele não precisa estar em aspas simples. Eu vou colocar aqui a idade do João, 30 anos. Eu vou colocar a altura do João, por exemplo, 1,70 m. Eu posso armazenar a lista dessa forma. Então, como aqui é um string, um valor de texto, recebe aspas simples. Aqui, como é número, e aqui também é número, aqui é um tipo inteiro, e o tipo flutuante de dados. Então esses dois valores aqui não precisam estar em aspas. Então repare que uma lista pode armazenar diferentes tipos de dados. Então isso se chama característica heterogênea das listas. Ou seja, eu posso armazenar diferentes tipos de dados dentro de uma mesma lista. Agora vamos iniciar o estudo sobre as tuplas. Como nós já estudamos bastante conceito em listas, em tuplas a maioria das coisas são iguais. Então nós vamos ser bem mais rápidos aqui na questão das tuplas. Como nós falamos, tupla é semelhante à lista. Ela é imutável, ou seja, quando criamos uma tupla, não é mais possível mexermos nos valores que estão dentro da tupla. Vou criar uma tupla aqui para nós, por exemplo, cores. Entre parênteses, colocar aqui azul,
Olha só, coloquei aqui. É uma tupla de cores, entre parênteses, coloquei três informações dentro dela. Eu vou adicionar, tá? Agora eu vou imprimir, olha só, vou imprimir o tipo dessa variável que nós armazenamos, type, cores. Quero ver qual que é o tipo. Ó, repara que ela é do tipo tupla, tuple. Eu vou imprimir agora a própria tupla para vocês verem. Vocês podem ver, ó, estamos imprimindo ela. Repare que ela retorna em parênteses, ó. É muito interessante, galera, vocês praticarem no computador, tá? Não fique só assistindo a aula. Pausa a aula, faz o código. Tenha paciência. Programação é paciência. Tem que ter paciência, tem que praticar. Digita para você pegar a coordenação motora de digitar código, tá? Não fica só olhando, que senão você não vai assimilar esse código aqui. Tem que assimilar os conceitos. Eu sempre falo para meus alunos, assimile o conceito, pratique, crie, nem que você faça igual eu estou fazendo aqui na aula, tá? Mas faça. Tem que colocar a mão na massa, senão daqui 20 minutos você não lembra de mais nada. Voltando então, nós podemos também imprimir uma única posição do índice. Podemos fazer assim, por exemplo, print. Quero imprimir aqui, ó, essa primeira posição. Vamos imprimir essa primeira posição. Como que nós fazemos? Cores, aqui entre colchetes, nós colocamos 1. Repare só, vai imprimir somente a posição 1. Agora aqui vem uma informação extremamente importante, galera. Quando tem apenas um item na tupla, isso é só se tratando de tupla. Quando tem apenas um item, você tem que finalizar com vírgula, mesmo que não for ter outro item. Vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tupla, vou colocar tupla underline S, é o nome de variável mesmo isso aqui. Eu vou colocar que ela recebe, ó, eu vou colocar entre aspas simples, valor 1. Repare que eu fiz dessa forma, eu não coloquei aqui, ó, a vírgula que eu deveria colocar. Eu não coloquei. Vocês acham que isso aqui é uma tupla ou é uma string? Por estar aqui, ó, com esse parênteses, você já acha que é uma tupla, mas não é, é uma string. Se eu vim aqui, ó, e imprimir o tipo dessa tupla, olha só. Vocês vão ver que ela não é uma tupla, e sim uma string. Então aqui é um erro. E se eu fazer isso aqui, por exemplo, tupla S recebe valor 1, agora eu coloco a vírgula no final aqui. Então agora, se você imprimir isso aqui, ó, repare, se você imprimir, agora sim se trata de uma tupla. Então isso aqui é extremamente importante. Iniciante comete esse erro constantemente. Vamos mostrar aqui agora, como exemplo, a tentativa de alterar um item aqui. Eu vou criar de novo essa nossa tupla. Eu vou tentar alterar um item. Eu vou alterar aqui, eu vou tentar alterar o item, a posição 0. Vou colocar aqui cores, a posição 0. Vou tentar atribuir o valor preto. Ó, como você pode ver, retornou um erro. Isso aqui é sempre muito importante você ler. Se você não entende o inglês corretamente, coloca no tradutor que você já vai ter uma noção boa. Tá falando que o objeto tupla não suporta edição, não suporta alteração. Então, pessoal, agora nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre os dicionários. Dicionários é um assunto muito delicado, extremamente importante. Lógico, tupla, lista também é muito importante, mas dicionários nós utilizamos em algumas questões muito importantes, como a troca de informação entre servidores. Sabe essas APIs principalmente desenvolvimento web, que utilizamos a API para comunicação entre sistemas, até mesmo para questões de banco de dados, nós vamos utilizar muito dicionários. Então, assim, os dicionários, eles representam coleções de dados, e eles têm o conjunto de chave e valor. Assim como nas listas, nas tuplas, na lista nós temos índice e valor, onde nós não precisamos inserir o índice propriamente. O dicionário tem a chave e o valor. A chave faz o papel do índice. E no dicionário é obrigatório você colocar a chave. Então nós vamos criar aqui nosso primeiro dicionário. Vou criar o dicionário cliente. Ele vai receber, eu vou abrir chaves. Eu dou Enter, repare que aqui ele já fica com 3 pontinhos. Lembrando, eu não estou na IDE, então eu tenho que dar os espaçamentos. 1, 2, 3, 4. Na IDE eu apenas daria um tab. Vou colocar a primeira chave, chave nome. Ela vai receber, ó, repare que é 2 pontos, tá? Recebe. Vou colocar agora aqui o nome do cliente. Como se trata de uma string, tem que ser entre aspas simples. Nosso cliente é o cliente José. Vou separar aqui por vírgula. Próximo cliente, 1, 2, 3, 4. Opa, próximo cliente não, próxima informação desse cliente. Eu vou colocar aqui o telefone dele, 2 pontos. Telefone desse cliente, vou colocar 99999, ponto e vírgula. Vou colocar só essa... Não, vou colocar mais uma. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui idade do cliente.
Como é um valor inteiro, vou colocar, melhor, idade colocamos depois. Vou colocar aqui a altura desse cliente, supor que é para um software de saúde. Então eu vou colocar aqui a altura dele, para eu colocar um valor flutuante. Vou colocar aqui que a altura dele é 1,70. Para finalizar, eu vou fechar com as chaves. Então nós criamos aqui o nosso primeiro dicionário. Ó. Ele é composto por chave e valor. Esse é um dicionário. Agora eu quero imprimir uma informação dentro desse dicionário. É muito parecido com a forma que trabalhamos com os outros itens. Print, vou colocar aqui o dicionário e vou passar qual chave eu quero imprimir. Eu quero imprimir, por exemplo, a chave telefone. E repare que aqui é sensível. Se eu quiser imprimir tel com T minúsculo, por exemplo, vai dar um erro. Key error. Por exemplo, essa chave não existe. Embora nós tenhamos a mesma chave escrita com T maiúsculo. Só que aqui ele não identificou porque estava com T minúsculo. E se nós quisermos adicionar uma informação dentro desse dicionário, como que nós fazemos? É muito semelhante à forma que trabalhamos com tuplas e listas. Vamos colocar aqui cliente, entre colchetes vamos colocar a chave que nós queremos adicionar. Quero adicionar a chave idade. E aqui eu vou passar o valor para essa chave. Vou colocar 30. Então, se eu imprimir agora, vou imprimir cliente. Ó, como você pode ver, tem aqui nome, telefone, altura e agora, por último, a idade. Para remover informações de um dicionário, mesma coisa. Cliente, utilizamos o método pop e passamos como parâmetro a chave que queremos remover. Vou remover a chave telefone. Ótimo. Agora, se eu imprimir cliente, pode ver telefone não se encontra mais no dicionário. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido qual que é a diferença entre tupla, listas e dicionários. É muito importante entender essa diferença. Lembrando, mais uma vez, pratique todos os códigos aqui que nós fizemos na aula, tá? Não deixe de praticar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, galera, contribua com o nosso trabalho aí. Tire 10 segundos do seu tempo. Se inscreva no canal, clique em curtir no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e clica no sininho para você receber novas notificações. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Forte abraço.